Olá, sexto período. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos da Educação Especial. Nessa aula nós vamos falar sobre deficiência visual. Nós já falamos em alguns momentos sobre essa temática, quando nós falamos de prevenção de deficiência, quando nós falamos de atendimento educacional especializado, quando nós falamos de acessibilidade, em algumas atividades que vocês fizeram sobre acessibilidade lá no primeiro bimestre. Então, como a gente mencionou lá no começo da disciplina, as distintas deficiências, elas se articulam em função de alguns pontos, alguns elementos que são importantes na educação especial, que são esses que eu mencionei. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente se refere à acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, múltiplas deficiências, síndromes, transtornos. Quando a gente fala de prevenção, a mesma coisa. Quando a gente fala de tratamento, a mesma coisa. Quando a gente fala de educação e de inclusão, a mesma coisa. Então, essas deficiências elas vão aparecendo aqui como transversais na nossa disciplina. Mas, em alguns momentos, a gente para trazer algumas características específicas de cada uma delas, como nós fizemos já, por exemplo, com a deficiência física, como nós fizemos com o autismo e como nós vamos fazer hoje com a deficiência visual. Então eu trago aqui alguns elementos. Eu sei que vocês têm uma disciplina que é a disciplina de Braille, na qual vocês têm lá o professor Osmar, que é especialista nesse assunto, e ele trabalha muitas questões da deficiência visual com vocês. Porém, ela entra aqui também como conteúdo dessa disciplina, não é o foco da disciplina, o único foco, o objetivo da disciplina, mas as pessoas com deficiência visual fazem parte do público-alvo da educação especial, por isso sim é uma temática importante de ser também discutida aqui na nossa disciplina. E a ideia é que a gente articule isso com a disciplina de Braille que vocês têm, com os cursos de Braille, os cursos livres que eu sei que algumas de vocês já fizeram, tanto o atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência visual, quanto o Braille em si. Então, é sobre a deficiência visual que nós vamos conversar hoje, porém, eu primeiro quero dar um recado, gostaria de lembrar vocês que hoje é o prazo para que vocês entreguem a avaliação, nossa primeira avaliação, né, que é a avaliação parcial do segundo bimestre, lá na plataforma Google Classroom. Então, estejam bastante atentas. Até eu começar a gravar esse vídeo, se não me engano, faltava acho que 3 pessoas responder. Tá? Então, fiquem atentas lá. Bom, vamos então ao nosso conteúdo. Vamos falar da pessoa cega ou com baixa visão. Então, um primeiro ponto, gente, existe uma diversidade muito grande, muito relevante de casos. Quando a gente fala pessoa cega, é a pessoa que é considerada cega, mas ainda assim há diferenças entre elas. Pessoa com baixa visão. Existe um grupo com várias características de pessoas com baixa visão. Então, dentro do grupo deficiência visual, tem uma diversidade muito grande de casos. Não dá para você pensar, a pessoa com deficiência visual são todas iguais. É claro que não. Eu sei que parece que isso já está muito claro, mas tem que sempre bater nessa tecla, porque senão a gente cria estereótipos e acha que todas as crianças, os adolescentes, os adultos que chegaram para nós como nossos estudantes, por terem deficiência visual, serão iguais. Não, eles não serão iguais. Então, aqui a primeira divisão é a ideia de classificação, né, entre cegueira e baixa visão, que a gente vai entender um pouquinho aqui na aula de hoje, e também com relação à origem dessa deficiência. Tanto a cegueira quanto a baixa visão, elas têm ou uma origem congênita ou adquirida. Nós já falamos dessa origem das deficiências lá nas primeiras aulas da nossa disciplina. A deficiência congênita é aquela que a pessoa nasce com. E a deficiência adquirida é que ela vai adquirir ali ou no momento do nascimento ou depois do nascimento, durante a vida da pessoa. Então, essa origem das deficiências congênita e adquirida, a gente vai falar em todas as deficiências. Pensando ainda nessa caracterização, a cegueira é caracterizada pela ausência de visão. Mas mesmo nos casos de cegueira, não é possível afirmar que as pessoas vivem em completa escuridão. Pessoas cegas podem chegar a identificar áreas de luminosidade, pontos de luz, níveis de sombra. Então, quando a gente fala da pessoa cega, existe também uma diversidade de condições. Mas, de modo geral, mesmo sendo considerada cega, não quer dizer que a pessoa fica num completo escuro.
dependendo de algum resquício ainda visual ou de uma percepção de luminosidade, a pessoa consegue observar pontos de luz, consegue observar sombras, consegue observar movimentos, embora ela não consiga identificar exatamente que objeto ou que sujeito que é aquele que está se movendo, ela enxerga o movimento em si, ela enxerga a luz, enxerga a sombra. Então, ser uma pessoa cega não é necessariamente viver no escuro, como a gente muitas vezes imagina. E isso vai variar conforme a condição ali médica, né? A condição física, biológica de cada pessoa com deficiência visual, de cada pessoa cega. De modo geral, ok, a pessoa cega é aquela que não enxerga, ela não tem condição de ter uma visão como as pessoas que não têm a deficiência visual. Porém, mesmo tendo a classificação de cega, ainda assim muda um pouco de como cada uma tem aí percepções e alguns vestígios de visão. Já a baixa visão é a diminuição da acuidade do campo visual, é aquela visão bem prejudicada. E aqui a gente tem só para uma ilustração, tá, gente? Nós não vamos entrar aqui nas classificações médicas, em compreensão do diagnóstico, nada disso. Mas aqui é só para ilustrar como a gente pode tentar entender a ideia da baixa visão. Aqui nós temos uma imagem, uma cena, sendo vista por uma pessoa com visão normal. E aqui nós temos várias formas por meio das quais as pessoas com baixa visão enxergam em relação à sua acuidade, né, ao seu campo visual. Olha só, tem pessoas que enxergam com uma sombra no meio da visão, tem pessoas que enxergam com uma sombra ao redor e tem o melhor da sua visão no meio, tem pessoas que enxergam sem cor, sem brilho, sem contraste. Tem pessoas que enxergam que é aquela ideia de visão bem de cone, só enxergam um pontinho lá no meio. Tem pessoas que enxergam manchas de sombra, né? Pontos sombreados, manchas escuras na visão, e não esgota aqui. Tá? Então aqui é só para a gente entender, quando nós falamos da pessoa com baixa visão, ela tem uma perda muito significativa, é um comprometimento muito grande. Eu que estou aqui usando óculos para poder utilizar computador e etc., eu não sou considerado uma pessoa com baixa visão. Eu não tenho esse diagnóstico de baixa visão, né? Porque eu coloco os óculos e os óculos me permitem fazer a correção necessária para que eu desempenhe as minhas atividades sem nenhum tipo de restrição. Agora, aqui nesses casos que a gente vê nessas imagens, e elas não esgotam todas as possibilidades, nós conseguimos ver assim, perdas bem significativas da acuidade visual, do campo de visão. Então é aqui que se classifica a pessoa com baixa visão. A deficiência visual não impede a atuação social das pessoas, então eu acho que isso aqui também já está bem claro para vocês. Pelo menos não deveria impedir. É claro que a gente encontra casos, situações em determinados locais, determinados tempos históricos, determinados contextos, em que as pessoas cegas sim sofreram muito com preconceito, com falta de compreensão, com um mau entendimento do que é a deficiência visual. Porém, de um modo geral, hoje, na nossa sociedade, no nosso contexto, não tem porquê uma pessoa ser impedida de ter uma plena participação social por conta de uma deficiência visual. Elas encontram, sim, inúmeras barreiras, muitas, mas aí é o nosso papel enquanto sociedade de lutar para que essas barreiras sejam cada vez mais reduzidas e que possam ser transpostas pelas pessoas com deficiência visual. Estas pessoas elas podem estabelecer outros tipos de relações com o mundo que as cerca. Então, mesmo que a pessoa seja cega, que ela não tenha nenhum resquício de visão, ela tem sim outras formas de se relacionar com o mundo que não seja por meio da visão. A visão é um dos modos por meio dos quais nós mais nos relacionamos com o mundo. São os nossos sentidos. E a visão é um dos mais importantes para que a gente conheça o mundo, conheça os objetos, conheça os sujeitos, conheça as coisas, o ambiente. Então, quando uma pessoa não tem a visão, ela precisa conhecer o mundo
por meio de outras formas. E é isso que também na educação a gente precisa entender para que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto tenha acesso à educação, ao ensino, à aprendizagem, utilizando de outras formas que possam suprir a demanda da visão. Por outro lado, essa forma de ver o mundo com outras perspectivas e com outras possibilidades não dota essas pessoas de capacidades super especiais, como algumas pessoas acabam acreditando. Como, por exemplo, que eles têm uma memória extraordinária ou algo do tipo, ou a pessoa cega ela tem uma super audição. Não, gente, eles têm uma memória como a das outras pessoas, eles têm uma audição como a das outras pessoas, porém, eles recrutam muito dessa audição, eles recrutam muito dessa memória, dessa memorização. Então, é claro que eles acabam desenvolvendo muito a memória, desenvolvendo muito a audição, porque eles precisam. É uma demanda, é uma necessidade. Então, eles não têm superpoderes, eles não são superdotados em relação à audição ou à memória. Eles desenvolvem muito porque eles usam muito por necessidade. A pessoa com deficiência visual, ela estabelece relação com o mundo por meio de instrumentos próprios, tá, gente? Formas próprias. Nós conversamos ali no slide anterior que essas pessoas, não é porque têm deficiência visual, seja cegueira ou baixa visão, que elas têm que ter negligenciado qualquer vivência. Porém, elas precisam encontrar outras formas de se relacionar com o mundo. E existem alguns meios e instrumentos que são bem próprios para isso, para que as pessoas com deficiência visual consigam conhecer o mundo, estabelecer essa relação com o mundo. E aqui a gente está falando de habilidades táteis e sinestésicas, né? Então, quando a visão é um sentido muito importante, a partir do momento que esse sentido é prejudicado, outros sentidos são explorados, e um deles é a questão tátil, toda a questão sinestésica, do toque, de ler com as mãos, né? Então é uma primeira forma muito importante. Também a ideia dos sistemas simbólicos alternativos, qualquer outra forma, qualquer outro símbolo que possa contribuir para que essas pessoas entendam o mundo. Recursos materiais como bengala, por exemplo, que ajuda muito na locomoção. Toda a questão da escrita braille, que está relacionada com as habilidades táteis. Todos os materiais didáticos adaptados, e aqui entra também a questão da audição, né, que como a pessoa não tem a visão, ela acaba precisando muito trabalhar com a oralidade, com a audição. Então, a própria adaptação dos materiais didáticos, ela se refere à utilização tátil, sinestésica, que é a ideia do braille, de textura, de relevo e por aí vai, e também a adaptação para áudio, porque as pessoas cegas trabalham muito com softwares, com audiodescrição, com possibilidades de suprir a demanda visual de leitura e escrita por meio do áudio. Então aqui, gente, são alguns meios, instrumentos, possibilidades por meio dos quais as pessoas com deficiência visual conseguem ter acesso ao conhecimento, à informação e ao mundo de um modo geral. É claro que aqui também não esgota todas as possibilidades. Aqui eu trouxe para falar com vocês um pouquinho sobre a tabela de Snellen, porque é algo que ainda aparece nas escolas, tá? E eu gostaria de trazer esse alerta para vocês. Existem algumas possibilidades de medição da acuidade visual, né? De tentar identificar como que está a visão de uma pessoa. E a mais comum nas escolas regulares ainda é a tabela de Snellen. É claro que isso muda porque são protocolos da área da saúde que não compete a nós, mas às vezes os professores são sim chamados a contribuir. Nas escolas em que eu trabalho e que já trabalhei, eu já eu já ajudei na realização desses exames, tanto por pessoas do posto de saúde, como também as orientadoras educacionais. Eu lembro que elas já fizeram curso, formação, para elas mesmas fazerem um levantamento utilizando essa tabela na escola. Então talvez isso venha acontecer algum dia com vocês, ou talvez os protocolos da área da saúde não peçam mais, mas até pouco tempo eu já vi isso acontecer bastante nas escolas, que é como se fosse uma triagem. É claro que você não vai dar um diagnóstico, né, de um problema visual, mas é uma triagem bem simples para identificar possíveis, não seriam deficiências obviamente, mas possíveis problemas de visão, né, dificuldades de visão, por aí vai, para que essas pessoas aí sim sejam encaminhadas
mediante família, né, para as avaliações médicas. Então talvez vocês encontrem, ela é uma tabela muito comum, acho que todo mundo que já fez o exame de vista já conhece, né? Existem várias formas distintas. Aí existe todo um protocolo, né, quando você aplica na escola, fixar a 5 metros do aluno, na altura do rosto da criança sentada, você tem que fazer o teste numa sala muito clara, é preciso uma boa compreensão do que é para responder, então você não vai trabalhar com uma tabela que não seja compreensível pela pessoa por conta da sua idade ou de qualquer situação. Um dos olhos tem que estar vendado. Existem tabelas diferentes para pessoas não alfabetizadas, né? Você não vai utilizar a tabela das letras para uma criança lá do primeiro ano ou da educação infantil que ainda não tem o domínio sobre isso. Então, ela pode ser que ela esteja enxergando, mas erre a letra. Então, tem que ter todo um cuidado. Mas eu quis apontar aqui a tabela para vocês porque elas ainda aparecem nas escolas públicas principalmente. Talvez vocês se deparem com ela por lá. Pensando na ideia de alfabetização e na aprendizagem, a exploração da comunicação visual nas escolas, gente, é preponderante. O trabalho que nós realizamos, seja na educação infantil, no ensino fundamental, é muito por meio da visão. Nós somos formatados e acostumados a trabalhar com muitos estímulos visuais, até porque a gente sabe o quanto eles contribuem para a aprendizagem, porém isso nos deixa com sérios problemas quando precisamos trabalhar com uma pessoa cega ou com baixa visão, porque aí a gente tem que suprir tudo isso que é visual e que ela não está tendo acesso de algum modo. Seja mudando a nossa metodologia, seja tornando essas imagens acessíveis de um modo de audiodescrição para ela. Enfim, tem que se achar alguma alternativa para tornar tudo acessível para a pessoa, porque ela tem que ter acesso ao conhecimento. Para as crianças cegas ou com baixa visão, se não forem pensadas e utilizadas alternativas adequadas, pode haver uma defasagem bem significativa nas condições de aprendizagem, porque é muito forte o quanto a gente utiliza estímulo visual, principalmente na alfabetização, gente. Imagina uma sala de aula de alfabetização de primeiro e segundo ano. Né? A gente sabe que tem imagem, tem letra, tem desenho, tem figura, e é o tempo inteiro isso acontecendo. Tem o quadro, tem projeção, tem data show, tem o professor escrevendo, as crianças escrevendo, tem jogos. Então, se tudo isso que traz estímulo visual for perdido pela pessoa com deficiência visual, se ela não tiver uma reposição disso por outras vias, de outras formas, ela pode sim vir a ter um prejuízo muito significativo na sua aprendizagem. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Pensando aqui, eu também trouxe para comentar com vocês um pouco sobre a escrita Braille, porém eu sei que vocês têm lá a disciplina de Braille, eu acho que lá é que vocês vão se inteirar melhor sobre esse assunto. Eu trouxe aqui uma colocação, né, bem simples para a gente entender que das possibilidades que a gente tem para as pessoas cegas, o Braille é sim uma forma de escrita muito importante que traz aí muitas possibilidades para as pessoas com deficiência e que precisa ser considerada por nós. É preciso que crianças cegas sejam familiarizadas com essa escrita Braille desde cedo, se a criança já tem essa deficiência desde cedo. O Braille vai auxiliar no processo de alfabetização, mas decodificar as letras não garanta que essa alfabetização ocorra, gente. Não é igual ao processo da leitura escrita que a gente tem por meio visual, mas se assemelha em alguns aspectos. Então também tem aí aquela discussão entre estar alfabetizado, estar letrado e por aí vai. Conseguir identificar letras no formato Braille não significa que a pessoa esteja alfabetizada. Tá? Então tem aí todo um processo, e aí entra a discussão de alfabetização e por aí vai. Acho que é bem compreendido isso por vocês já, né? O Braille está presente em livros, embalagens, indicadores de localização, em outros suportes. Cada vez mais o Braille vem ocupando um espaço que é muito importante, que caminha, gente, no sentido da acessibilidade que nós já trabalhamos. Acessibilidade comunicacional, acessibilidade instrumental, acessibilidade de didática de conteúdo, programática.
Então, em várias dessas dimensões da acessibilidade, o Braille pode e deve contribuir para tornar acessível todo o processo educativo e a própria sociedade para as pessoas cegas ou com baixa visão. Aqui, só para a gente ter conhecimento, né, acredito que vocês talvez até vejam lá na outra disciplina, sobre essa origem da escrita Braille. Desde o início do século XIV já ocorreram tentativas de criar um método de leitura escrita para pessoas cegas. Em 1819, o Louis Braille, um garoto de 10 anos que havia ficado cego aos 5, olha só, ele não nasceu cego, ingressou como aluno no Instituto Real dos Jovens Cegos lá na França. E aí criou o sistema com base em uma grafia sonora que já tinha sido desenvolvida por um capitão de artilharia do exército francês, que era o Charles Barbier de la Serre. Então o sistema Braille chegou ao Brasil aqui por meio do Álvares de Azevedo, José Álvares de Azevedo, lá na primeira metade do século XIX. E é uma forma muito importante, né, gente? A gente tem aí inclusive mais de uma versão, tá? Sobre essa origem do Braille. A versão mais defendida é essa, que já havia se desenvolvendo um sistema de comunicação com essa ideia de uma grafia sonora por conta dos exércitos, para que eles conseguissem se comunicar nesse período importante de guerras em que a forma de comunicação era complexa, e aí daí é que se origina o Braille como a gente conhece hoje. Mas tem outras correntes, outras versões também, mas não foge muito disso. Pensando na estrutura e no uso do Braille, são 64 sinais, que são combinações de pontos. Vocês viram aqui anteriormente, né, que as combinações aqui a gente forma as letras todas, os alfabetos. E esses 64 sinais, eles formam as combinações de pontos. Cada conjunto equivale a uma célula ou célula Braille. Os pontos são numerados de 1 a 6, são 6 pontos em cada uma. De cima para baixo, da esquerda para a direita. E as distâncias entre os pontos e as células são padronizadas e têm significados também. Para ler o Braille, a leitura tátil é realizada letra a letra, que inicialmente é uma leitura lenta, mas que vocês sabem tão bem quanto eu, até melhor do que eu, que isso vai aprimorando. Pode-se ler apenas com o dedo indicador de uma das mãos e o outro apenas confirmando a mudança de linha. Ou com os dois dedos indicadores na mesma linha, ou com a leitura independente de cada dedo. E aí, gente, tem aqui também uma questão de técnicas distintas de como fazer a leitura e de adaptação, ajuste de cada pessoa ao Braille e à leitura do Braille. Então, não tem também uma regra, assim, tem que ler assim. Atualmente, o sistema Braille, pensando nisso, a gente sabe que são utilizadas impressoras que muitas vezes superam o uso de reglete e punção. As máquinas de escrever de datilografia ainda são encontradas e utilizadas. E tendências atuais, gente, o Braille ele continua sendo estudado e há aí algumas tendências de que sejam inseridos mais 2 pontos nas células, pontos 7 e 8, para ampliar as possibilidades de representação, porque quando você amplia o número de pontos, você tem mais combinações possíveis para representar letras, fonemas, símbolos e por aí vai. E era o que eu tinha para colocar para vocês, assim, como uma síntese, um apanhado geral de detalhes referentes à deficiência visual, e aí aqui falando de cegueira e baixa visão. E esse conteúdo ainda vai, né, nós ainda vamos encontrá-lo transversalmente em outros assuntos que trabalharemos na disciplina. Eu gostaria que vocês não esquecessem de conferir se a avaliação já foi feita, e em caso de dúvidas que vocês me procurem, como eu sempre costumo colocar aqui ao final das nossas aulas. Eu desejo uma boa semana, que vocês fiquem bem, estudem bastante e até breve.